Boa noite, pessoal. Como o Jonas me apresentou, eu me chamo Paula Travassos, sou enfermeira de formação, sanitarista, pertenço ao quadro efetivo aí da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro e a Secretaria Estadual do Rio de Janeiro. Fui convidada para falar com vocês um pouco sobre imunização e as estratégias da cobertura vacinal na atenção primária. Próximo, Jonas, por favor. Então, para falar de vacinação, a gente precisa passear aí pela história. E nessa imagem, a gente consegue refrescar a memória, observando alguns marcos históricos de epidemias e pandemias. Então, nós tivemos aí a peste bubônica na Europa, nós tivemos a varíola que atormentou a humanidade por vários milênios, nós tivemos também cólera com ciclos epidêmicos de tempos em tempos. Jonas, agora está se movimentando, tem uma imagem amarela aqui na tela, mas eu vou continuando. E a gripe espanhola, em 1918, a gente também teve aí a febre amarela, o HIV, né, a AIDS, e a gente tem SARS, MERS, Ebola, e, por fim, a Covid-19 aqui no ano vigente. O que a gente tem em comum no plano de enfrentamento das epidemias e pandemias no mundo? Um conjunto de medidas que devem ser adotadas pelos países e pelas suas populações para controlar as doenças infecto-contagiosas. E, dentre elas, a gente tem o aperfeiçoamento, o desenvolvimento e aperfeiçoamento das vacinas. Então, nesse sentido, o tema é extremamente atual e bastante relevante. Quero te pedir para passar o próximo, Jonas. E nesse slide, então, a gente vai poder falar um pouco sobre a vacina e suas contribuições para o indivíduo e para a coletividade. A gente sabe que a gente tem a imunidade natural e a imunidade adquirida. A imunidade adquirida, a gente tem aí nesse grupo de imunidade adquirida, a gente tem as vacinas. Por quê? Porque elas promovem as células do organismo a fazerem respostas imunológicas contra o agente invasor. Próximo, Jonas. E a gente também não pode falar de vacina sem falar dos diferentes caminhos que levam à produção da vacina. Existem vários caminhos, mas os mais utilizados são vacinas feitas a partir de vírus vivo atenuado, vírus inativado e a subunidade proteica. Em relação aos vírus vivos atenuados, é uma vacina segura, com uma resposta imunológica específica bastante significativa. Apesar disso, ela não causa doença. Como exemplos de vacina produzida à base de vírus vivo atenuado, nós temos a BCG, a febre amarela, o rotavírus e a tríplice viral, né? São as mais conhecidas e fazem parte, inclusive, do calendário nacional de imunização. As feitas a partir de vírus inativados são vacinas seguras, porém com respostas imunológicas menos expressivas. Como exemplo, nós temos a pentavalente, a tríplice bacteriana, a dupla adulto, a pneumo 10, a meningo ACWY, todas elas que fazem também parte do calendário vacinal. E a subunidade proteica, que também são vacinas fabricadas de forma segura, com boa resposta imunológica, mas nem sempre ela tem uma proteção duradoura. O exemplo é a hepatite B. Nós precisamos fazer 3 doses, de acordo com os aprazamentos, para ter a proteção devida dessa vacina. Próximo. Bom, quando a gente fala de história de sucesso para a saúde pública, a vacina ela pode ser considerada, né? Pode e deve ser considerada. E aí eu trago aqui imagens dos séculos anteriores, quando a gente tinha aí a varíola matando mais de 300 milhões de pessoas no mundo.
E o que a gente tinha? Tinha insegurança, tinha doença e tinha a necessidade de um esforço coletivo para o desenvolvimento da vacina. E foi então feita a primeira vacina. E apesar de ser uma doença que atravessou aí milênios, a gente só conseguiu dar conta dela, erradicá-la em 1980, a partir de um esforço global da Organização Mundial de Saúde, onde milhares de profissionais de saúde foram mobilizados no mundo todo e mais de meio milhão de vacinas foram aplicadas. Essas imagens, elas remetem aí a, a vivências anteriores de aplicação da vacina. A gente tem aqui no canto direito a pistola, a gente tem aqui a imagem abaixo de um médico inglês aplicando a primeira vacina em uma criança de 8 anos, e os hindus que acreditavam antes que fragmentos de roupas de pessoas que tinham tido a doença poderiam ser inoculados na narina e desenvolver algum tipo de resposta no sentido de proteção da população. Próximo. Aí também trago algumas imagens para ilustrar a nossa conversa aqui, que independente do século que a gente esteja, quando a gente fala de vacina, sempre gera alguns debates, e é importante que a população tenha clareza do que serve a vacina, como ela vai ser aplicada, qual é a proteção que ela vai garantir, o porquê da vacina, para que ela tire todas as suas dúvidas, para que a gente não tenha nenhum tipo de resistência à aplicação da vacina. E do outro lado desse debate tem sempre a questão econômica, né? A questão que permeia sempre o discurso e o imaginário das pessoas quando a questão é vacina. Pronto. Deixa eu ver se eu consigo. Não consigo. Próximo, Jonas. Aqui achei interessante compartilhar com vocês esse gráfico de mortalidade. Então, a gente tem um gráfico de mortalidade que começa em 1930 e termina em 2004, uma série histórica bastante extensa. O que a gente observa? Que entre 1930 a 1965, vamos dizer, ali, em 1930 e 1960, o que a gente observa é que a principal causa de morte nas capitais brasileiras eram as doenças infecto-parasitárias. A partir ali de 1965, as doenças infecto-parasitárias assumem uma outra posição e quem ganha o protagonismo são as doenças do aparelho circulatório. O que acontece aí nesse inteirinho? A introdução de vacinas num calendário que ainda era uma versão preliminar do que a gente tem hoje, mas que já começa a impactar no coeficiente de mortalidade da população brasileira. Próximo. Chegamos, então, num slide que é bastante interessante, eu fiz questão de colocar, porque é um passeio pela história, né, pelo percurso trilhado pelo Programa Nacional de Imunização Brasileiro. O nosso programa tem 46 anos, é considerado pela Organização Mundial de Saúde um programa bastante completo, mais completo, e é motivo de orgulho dos brasileiros e uma conquista bem expressiva do Sistema Único de Saúde. Então, o nosso programa começa lá em 1804, com a chegada da vacina contra a varíola no Brasil. Depois a gente vem aí para os anos 1900, quando a gente tem a criação e o registro da primeira vacina eficaz contra a febre amarela. Depois, em 1967, a gente tem a introdução da vacinação contra o sarampo no Brasil, que é uma grande conquista. E, em 1973, a criação do Programa Nacional de Imunização e a erradicação da varíola nas Américas. Então, se a gente for passear, tem vários marcos históricos aqui e eu não quero perder muito tempo nesse slide, porque a gente tem coisas mais importantes para falar mais à frente. Mas a gente não pode deixar de citar que em 1977 foi a instituição do primeiro calendário básico de vacinação,
Em 1980, começamos, então, com a primeira campanha de vacinação contra a poliomielite. Lá em 1991, fica instituído o Comitê Técnico Assessor de Imunização, um ganho de qualidade para o Programa Nacional de Imunização e um protagonismo no cenário nacional. Em 1993, um outro ganho para o Sistema Único de Saúde, que foi a implantação dos CRIAs, que são Centros Regionais de Imunobiológicos Especiais, e o PNI, então, inicia a aquisição de vacina tríplice viral. Caminhando ainda aí nesse percurso, a gente tem, no ano de 2000, a implantação do sistema de vigilância sentinela da influenza, fazendo com que haja uma redução importante da mortalidade por influenza, especialmente nos idosos. Depois a gente tem ali em 2004 o calendário, né, o estabelecimento do calendário de vacinação da criança, do adolescente, do adulto e idoso, que mais para frente eu vou mostrar para vocês que a gente tem um conjunto de vacinas específicas para cada ciclo de vida. Em 2006, um outro ganho de qualidade para o nosso Programa Nacional de Imunização, que foi a introdução da vacinação oral contra o rotavírus, contribuindo aí bastante para a redução da mortalidade infantil. Em 2010, a instituição do calendário de vacinação para os povos indígenas, um outro salto de qualidade no programa, quando a gente torna visível essa população e oferece a ela proteção para as doenças imunopreveníveis. Em 2013, a gente tem a introdução no calendário nacional da vacina tetraviral, e a gente vem, então, para 2015 com a vacinação contra hepatite B de forma universal. E a vacinação também contra o HPV para meninos, que em 2014, quando ela foi introduzida no calendário, só estavam contempladas as meninas e meninas entre 11 e 13 anos. Em 2015, essa faixa etária é expandida e também é oferecido para os meninos, além das pessoas que vivem com HIV/AIDS. Em 2018, é introduzida, então, a segunda dose da vacinação contra a varicela para as crianças entre 4 e 6 anos. E, em 2020, a gente tem, apesar da pandemia e de todo o impacto que ela gera no nosso país e no mundo, a gente teve a introdução da vacina meningocócica ACWY conjugada para as crianças entre 11 e 12 anos, a vacinação contra a febre amarela em todo o país, e a indicação do reforço aos 4 anos de idade. E, por fim, e não menos importante, muito pelo contrário, de extrema relevância, a ampliação da faixa etária da vacinação tríplice viral para os 59 anos, que antes era feito até os menores de 5 anos. Próximo, por favor. Então, eu trago para vocês também a composição do calendário nacional de vacinação. O nosso calendário é composto por 18 vacinas e ele é escalonado. Então, os menores de 5 anos recebem vacinas desde o momento do nascimento. Então, a gente tem lá BCG e hepatite B ao nascer, pentavalente, a VIP, a pneumocócica e a rotavírus aos 2 meses, a meningo C aos 3 meses, a pentavalente, a segunda dose da pneumo 10 e o rotavírus aos 4. 5 meses a gente oferece a segunda dose da meningo C. E aí a gente vem repetindo as doses, né, que foram feitas lá no segundo e terceiro mês. O que a gente tem? No 7º mês, a segunda dose da influenza. No 9º mês, a gente precisa ofertar à criança a primeira dose da febre amarela. Temos, então, aos 12 meses de vida, os 2 reforços, um da meningo C e outro da pneumo 10, e a primeira dose da triviral. Quando a criança está completando lá os 15 meses, a gente vai fazer o reforço da tríplice bacteriana, o reforço da vacina oral, né, de poliomielite, que vem através da vacina intramuscular, a hepatite A e a tetraviral, uma dose de tetraviral. E aos 4 anos, a criança tendo feito todo esse esquema, a gente faz o reforço da tríplice bacteriana, o segundo reforço, da vacina oral contra a poliomielite,
da varicela, uma dose de varicela, e o reforço da febre amarela. Então, é um calendário bem ampliado, que oferece desde a primeira dose, a segunda e algumas vacinas a terceira dose, além dos reforços previstos. Próximo, por favor. Então, chegamos aí nos adolescentes, entendendo adolescentes como crianças, né, a partir dos 9 anos até os 19 anos. A gente tem o esquema da hepatite B, com 3 doses. Temos a meningo C, com reforço ou dose única entre 11 e 12 anos, e aí aqui a gente deve considerar a caderneta vacinal da criança. Uma dose única de febre amarela, HPV, né, para os meninos de 9 a 14 anos e para as meninas de 11 a 14, a dupla adulto. O que a gente tem para os adultos, que são consideradas aquelas pessoas com 20 anos ou mais, o esquema também de hepatite B, se não tiver sido feito, a febre amarela, a tríplice viral, a dupla adulto, se a caderneta vacinal do adulto tiver em dia, se ele ainda tiver a caderneta vacinal de quando era criança, a gente pode ver se as doses foram feitas e fazer o reforço a cada 10 anos, e uma dose de influenza a cada ano a partir dos 55 anos. E para gestantes, nós também temos um grupo de vacinas exclusivas, né, que devem ser tomadas enquanto a mulher está na fase da gestação. A hepatite B, a dupla e uma dose de influenza. E a difteria e tétano, né, uma dose a cada gestação a partir da 20ª semana. Isso para as multíparas, né? Próximo, por favor. E aí trago para vocês que, apesar do nosso Programa Nacional de Imunização ter 46 anos, ser motivo de orgulho, ser reconhecido pela Organização Mundial de Saúde como um programa completo, nós ainda observamos um recuo na cobertura vacinal de uma forma geral no território nacional. E entre as vacinas com os maiores recuos, o que a gente observa? Poliomielite, uma queda aí de 21%, quando a gente avalia de 1997 até 2017. Também uma série histórica significativa, né, de 20 anos, mostrando aí que tem uma queda percentual importante. Uma outra vacina com queda observada em todo o território nacional é a hepatite A. A outra é meningo C. Embora as mães tenham tanto medo, as mães, os pais, os avós, da meningite, a gente vem observando uma queda também significativa na cobertura vacinal de meningo C. Rotavírus, uma queda de 20,2%. Pentavalente, que é uma preocupação nacional, a queda de pentavalente de 19,8%, e a queda também de hepatite B, na cobertura vacinal de hepatite B, aí na casa dos 17%. Próximo. E as razões? A gente fica pensando sobre isso, a gente conversa sobre isso, tem grupos que pensam sobre isso, e o próprio Ministério, em parceria com as secretarias estaduais e, por consequência, as secretarias municipais, vem tratando, em alguma medida, dessas razões, né, das possíveis razões. E o que a gente observa? Primeiro, a percepção equivocada dos pais, dos responsáveis daquela criança, daquele adolescente, sobre a erradicação das doenças. Ou seja, eles acreditam que as doenças estão erradicadas, e já que estão erradicadas, por que fazer a vacina? Vacina essa que pode sobrecarregar o sistema imunológico da minha criança ou do meu adolescente. Então, isso faz a gente pensar no desconhecimento. Desconhece o calendário nacional de imunização, desconhecem a importância da vacinação, e desconhecem também informações que podem fazer com que esclareçam as dúvidas e que acreditem na confiança, na segurança da vacina e na proteção que é oferecida pela sua criança, pelo seu adolescente. O medo de reações adversas, quando a gente conversa com as pessoas na sala de vacina, nas salas de espera, na consulta lá de puericultura, a gente observa os responsáveis com medo dessas reações adversas.
O número elevado de doses faz com que também muitas famílias pensem muito em levar a criança para vacinação. E um outro elemento que aparece de forma significativa é a escassez de tempo dos responsáveis. Cada vez mais os responsáveis estão envolvidos em múltiplas tarefas, muitas vezes com 2 trabalhos, a mulher com um trabalho fora de casa e as demandas domésticas, fazendo com que o tempo destinado ao cuidado da saúde, em especial das crianças, seja uma das barreiras para não levar a criança para vacinar. Próximo. Temos também falsas contraindicações. Entre elas estão doença aguda sem febre. Ora, se a criança está sem febre, ela deve ser vacinada. Prematuridade ou baixo peso ao nascer. Só é um problema e só quando for administração de BCG em crianças, né, em RNs menores que 2 quilos. Fora disso, criança prematura ou com baixo peso ao nascer pode fazer a vacina sem problema algum. Ocorrência de evento adverso local em dose anterior. Isso também é uma falsa contraindicação, porque não necessariamente uma criança que apresentou um evento adverso local em vacina anterior, nessa vacinação vai apresentar. Ter tido uma doença imunoprevenível previamente, antecedente familiar de convulsão, isso é algo que também ainda gera confusão nas pessoas, é falso. Alergias, a alergia que é contraindicação é alergia a algum componente da vacina. O uso de antibiótico, então nada tem a ver, a criança que está fazendo por algum motivo o uso de antibiótico, ela pode ser vacinada sim. E a internação hospitalar. É comum as crianças estarem internadas por algum motivo e não fazerem a vacina. A equipe de saúde, o médico que acompanha o caso, o enfermeiro, ele deve ser comunicado que a criança tem uma vacina, né, para poder fazer contato aí com a equipe e, se for o caso, até administrá-la durante a internação hospitalar. Ou recomendar que a criança procure a sua unidade de saúde de referência para fazer após a alta. Próximo. Com relação às coberturas vacinais de Campo Grande, eu usei o banco oficial do Ministério e consegui aqui montar um quadro para a gente falar um pouco mais sobre a realidade vivenciada por vocês. O que a gente tem? A gente tem um quadro que mostra as principais vacinas de 2016 a 2020. No ano de 2016, o município alcançou a cobertura vacinal no rotavírus, na pentavalente, meningo C, hepatite B. Já hepatite A e poliomielite, não. Poliomielite faltou pouco, porque a meta nacional é 95%, e hepatite A também. Mas o fato é que, em 2016, o município também não alcançava a meta de cobertura vacinal. Em 2017, imagino ter havido algum problema de gestão, não sei se na formação das equipes, no funcionamento das unidades, eu não consigo saber, mas o que eu percebo é que nenhuma cobertura vacinal foi alcançada, de pólio a rotavírus humano. Muito preocupante a situação do município no ano de 2017. No ano de 2018, não foi muito diferente. A cobertura vacinal foi alcançada para hepatite A e para o rotavírus, mas poliomielite ficou em 90%, a hepatite B em 94%, meningo C conseguiu ser menor do que o ano de 2017, pentavalente se manteve como 2017, rotavírus aumentou, mas ainda não alcançou a cobertura vacinal. No ano de 2019, a gente percebe que houve um esforço, porque a gente tem uma melhoria na cobertura de poliomielite, na cobertura de hepatite A, na cobertura de meningo C e na cobertura de rotavírus, mas ainda é preocupante a situação, tanto da hepatite B quanto da pentavalente. E aí chegamos em 2020, entendendo que é um ano atípico,
que a gente pode ter ainda aí um delay no registro das doses, mas a situação que a gente enxerga quando a gente olha o banco é que a cobertura de poliomielite está em 64%, a cobertura de hepatite A está em 63%, a de hepatite B em 64%, meningo C, uma cobertura baixíssima, 68%, pentavalente também na casa dos 64%. E, por fim, o rotavírus, a cobertura de rotavírus também 67%, o que nos faz ficar extremamente preocupados e pensar num plano de intervenção para o município de Campo Grande. Próximo. Aqui quando eu vi esses dados, eu comecei a pensar sobre as possibilidades que fazem com que essas coberturas vacinais estejam tão baixas. Então, a primeira delas é fake news e os movimentos anti-vacinas. Não é de hoje que esses movimentos existem, nem que as fake news existem. A gente tem alguns casos aí de relacionar a vacinação com o desenvolvimento do autismo, que não é verdade. Grupo de pesquisadores já comprovaram e publicaram em periódicos reconhecidos mundialmente que não existe essa relação. No Brasil, a gente tem 5 grupos importantes nas redes sociais, trabalhando informações bastante equivocadas, que vão desde os efeitos, as reações adversas, até as contraindicações, que não são verídicas, e a gente só consegue dar conta disso se a gente está perto da nossa população, se a gente conhece os nossos usuários, se a gente tem uma lista aí para identificar quem é o nosso público-alvo que não procurou a nossa sala de vacinação, se a gente faz busca ativa. Eu trago, então, uma imagem aí de 1802 e que remonta à época da vacinação contra a varíola, que o desconhecimento, a insegurança, as questões econômicas também faziam as pessoas pensar naquela época que, tomando a vacina contra a varíola, elas iam desenvolver algum aspecto aí relacionado aos bovinos. Então, mal comparando, a gente ainda no século XXI continua com os mesmos comportamentos aí de séculos anteriores. Próximo. A gente precisa pensar também no abastecimento. Se as pessoas têm clareza da importância da vacinação, se elas procuram a sala de imunização, o que pode estar acontecendo? Um desabastecimento. Então, a gente tem relatos que a pentavalente teve um problema aí no abastecimento, mas que seria normalizado esse abastecimento até dezembro. Então, é importante a gente levar em conta, quando a gente for planejar a solicitação de imunobiológicos, o público-alvo, a nossa rede de frio, a nossa capacidade de armazenamento, o nosso quadro de recursos humanos, a necessidade de treinamento, para que a gente consiga alcançar a cobertura vacinal e que a criança, ou o idoso, ou o adulto, ou a gestante não deixe de tomar a vacina por falta de dose. Próximo. Continuando nas possibilidades que fazem aí a queda vacinal, um outro fator que pode estar influenciando é a pandemia. Mas a gente precisa parar para pensar e reconduzir esse rumo, mesmo a gente estando em dezembro, já no final do ano. A sala de imunização, ela precisa estar aberta durante todo o funcionamento da unidade. Não tem nada mais básico do que oferecer uma vacina para um público-alvo, em especial as crianças, os menores de 5 anos, que a gente vem há décadas buscando vários mecanismos, desenvolvendo várias estratégias para reduzir a mortalidade em menores de 5 anos. E garantir a vacina para esse público-alvo é uma das estratégias perseguidas pelo Ministério da Saúde, portanto, por todos nós. Próximo, por favor.
E aí chegamos, então, na parte da apresentação que a gente vai falar sobre o papel da atenção primária à saúde no que tange à imunização. O primeiro deles é garantir acesso. O município tem uma cobertura aí de aproximadamente 65% de cobertura de estratégia de saúde da família, o que não é uma cobertura de excelência, mas também não é uma cobertura ruim. A gente tem mais da metade da população com uma unidade, uma equipe de referência. A gente precisa garantir que as unidades tenham carteira de serviços, e aí eu trago um exemplo do Rio de Janeiro, imagino que vocês já tenham visto, mas vale a pena lembrar. E nessa carteira de serviços, ela precisa trazer ali informações relacionadas à sala de imunização, à sala de vacinação, como quiserem chamar. Qual é o horário de funcionamento? Quais são os dias, de preferência que estejam todos os dias funcionando, que o horário de funcionamento da sala de imunização seja o mesmo da unidade de saúde e que a gente não faça do horário de funcionamento da sala de imunização uma barreira para vacinação. Isso é garantir acesso da população ao imunobiológico. Isso é promover saúde. Isso é garantir o aumento na qualidade de vida das crianças, dos idosos e das gestantes. Próximo, por favor. Então, a gente vai falar de um outro papel importante, que é a organização do processo de trabalho. A vacinação não pode ser, não é para ser, tarefa exclusiva do técnico de enfermagem ou do enfermeiro ou do agente comunitário de saúde. É uma função de toda a equipe. E o trabalho em equipe é responsável pelo sucesso das campanhas de vacinação. Então, trabalhar com listas eletrônicas que podem ser geradas a partir do prontuário é interessante. Ter o cartão espelho das doses que foram aplicadas nas crianças também é interessante. O que a gente não pode deixar de fazer é cuidar desse momento que é tão importante, que é o momento da vacinação das crianças, dos adolescentes, dos idosos. Então, se eu tenho uma equipe de saúde da família, ela está dentro de uma microárea, eu não tenho por que ter uma cobertura vacinal baixa nessa microárea que é de responsabilidade de uma equipe. Se eu não tenho todo o território coberto, ainda assim, isso não pode ser uma justificativa, porque a gente tem a unidade de saúde aberta e que deveria estar desenvolvendo atividades de busca ativa desse público, que deveria ter retornado à unidade para a administração da vacina e que, por algum motivo, não procurou. Então, organizar a semana padrão da equipe de forma a garantir um tempinho ali para avaliar essas listas, fazer contato com as famílias, definir o processo de trabalho e entender o que está acontecendo para que a gente possa garantir que todas as vacinas preconizadas no Programa Nacional sejam administradas, em especial nos menores de 5 anos, é tarefa que deve ser partilhada com cada membro da equipe. Próximo, por favor. Um outro papel importante da atenção primária é a orientação comunitária. Não adianta a gente ter um programa nacional de imunização completo, ter as doses lá na nossa câmara fria, ter a sala vacinando, se as pessoas não sabem que isso existe, se elas não conseguem entender aquilo que a unidade pode oferecer. Então, é importante uma comunicação clara e objetiva, seja no momento da consulta, seja nas salas de espera, seja nos grupos que acontecem nas unidades, seja num informativo que tem lá no painel da unidade, na rádio comunitária, seja de que forma for, mas a comunicação precisa existir, não só no momento das campanhas, mas também nas vacinas que são oferecidas na rotina da unidade. Uma outra questão importante é o posicionamento dos postos de vacinação.
Nas campanhas, esse posicionamento ele precisa ser estratégico. A gente precisa considerar aí o fluxo de pessoas, precisa considerar o que elas preferem, se é vacinar na unidade de saúde, de atenção primária, ou se é vacinar no supermercado, na creche, na praça. Como é que acontece o fluxo das pessoas? Onde a gente tem uma maior movimentação da população? É para lá que a gente precisa apontar os postos de vacinação. Vários estudos mostram que quanto maior o número de postos de vacinação, maior é o número de doses aplicadas. Então, se a gente quer aplicar 1.000 doses, a gente não pode abrir apenas 10 salas de vacina. Certamente, se a gente abrir 10 salas de vacina, a gente não vai conseguir chegar lá nas 1.000 doses. Então, a gente precisa pensar estrategicamente na hora de posicionar os postos de vacinação. E um outro elemento importante é a articulação no território. Então, principalmente as equipes de saúde da família, que conhecem os territórios, que estão ali frequentando as casas dos cidadãos, elas também conhecem as lideranças estratégicas, elas também conhecem a escola, a área de lazer, a padaria, e essa articulação é fundamental no momento da vacinação, sobretudo quando a gente fala de criança. Não dá para a gente pensar numa campanha de imunização para a criança se a escola não estiver envolvida, se a creche não estiver envolvida, do mesmo jeito que a gente pensa em estratégias diferenciadas quando a gente vai vacinar os idosos contra a influenza. A comunicação, o posicionamento dos PVs e a articulação dentro dos territórios é fundamental para uma campanha bem-sucedida. Próximo. E aí a gente vai falar agora sobre a longitudinalidade do cuidado, que também é um outro atributo da atenção primária. Quando a gente pensa sobre longitudinalidade relacionada à imunização, a gente não vai poder deixar de falar do registro. O registro das doses ele precisa acontecer na caderneta da criança. Embora haja desabastecimentos, às vezes recorrentes, da caderneta, a gente precisa anotar. Seja num cartão que a gente fez para dar conta, no momento que desabasteceu da caderneta, ou seja, em qualquer outro instrumento que a gente desejar. Mas a família ela não pode sair da nossa unidade de saúde sem o registro da dose que foi administrada na sua criança. Um outro registro extremamente importante é no SUS, no prontuário. Seja SUS o que vocês usem, ou outro prontuário free, ou outro prontuário privado, que fatalmente precisa dialogar com o SUS, porque se não houver esse diálogo, essa interface, a gente não consegue alimentar os registros nacionais, os bancos de dados oficiais, e a gente não consegue enxergar. A gente tem agora o Conect SUS, que aí a gente consegue ali, através do CPF, ver todas as doses que foram feitas e também dar uma olhadinha no calendário de vacinação. Se a gente tem dúvida, se orientar a própria família a usar esse dispositivo. E lembrando também que em 2019 foi publicada uma portaria ministerial de número 2499, que fala sobre o registro das informações relacionadas à imunização serem feitos exclusivamente no PEC ou no CDS, né? Então, assim, a gente tem uma portaria, a gente sabe da importância e a gente precisa colocar na nossa rotina o registro das doses como mais uma das atribuições que devem ser percorridas durante a semana padrão. Próximo. E aí, por fim, eu compartilho com vocês uma experiência da cidade do Rio de Janeiro, uma cidade que é dividida em 10 áreas programáticas, que tem mais de 7 milhões de habitantes, muitas pessoas vivendo em áreas conflagradas, muitas pessoas abaixo da linha da pobreza, muitas pessoas em vulnerabilidade social extrema, e que
ainda assim, as equipes utilizam estratégias para dar conta aí de manter a cobertura vacinal sempre dentro da meta, ou quando não, bem próximo da meta. A gente chama de MRC. MRC é um monitoramento rápido contínuo, né? Monitoramento rápido de cobertura vacinal, ou monitoramento rápido contínuo, que nada mais é do que a avaliação da cobertura vacinal a partir da visita em cada residência. E o que a gente utiliza como documento-fonte é o comprovante que o indivíduo fez a vacina. Então, de tempos em tempos, a gente define qual é a vacina que a gente vai fazer o MRC e a gente monta a estratégia. Como é que a gente define o número de entrevistados? A gente define o número de entrevistados, primeiro, conhecendo o público-alvo e a quantidade de salas de vacina. A gente faz, então, essa divisão e vai encontrar o número de entrevistados. Se essa equação for menor que 1.000, a gente vai fazer 25 entrevistas. Se ela for entre 1.000 e 4.999, a gente vai fazer 50 entrevistas. Se for entre 5.000 e 9.999, nós vamos, então, entrevistar 75 pessoas. E se for maior ou igual a 10.000, o resultado dessa equação, nós vamos, então, realizar 100 entrevistas. E o que a gente precisa fazer? Primeira coisa, definir qual é o melhor dia e horário e os quarteirões, né? Pensando ali no público-alvo que deve ser avaliado, a gente, então, não pode escolher, de repente, domingo, porque além das equipes não estarem trabalhando, a gente também não tem, pelo menos no Rio de Janeiro, uma boa adesão. Horário é uma outra coisa que a gente precisa ser vista com cuidado, porque quando a gente faz esse monitoramento rápido durante a semana, não adianta eu pegar horários no começo do dia ou na metade do dia, que a gente certamente vai ter dificuldade nessa verificação. Por quê? Porque os responsáveis estão no trabalho. Em geral, a gente não encontra as pessoas. Então, vai variar de território para território, de microárea para microárea, e nada melhor do que a equipe de saúde da família para definir aí qual é o horário, o dia e o melhor quarteirão para ser visitado. Atentar para a logística, então a gente precisa garantir o transporte das vacinas, as seringas, as agulhas e o instrumento de registro. Por quê? A gente não vai fazer só a entrevista. A gente lá no monitoramento rápido, a gente vai bater na porta, a gente sabe lá que tem a criança, ou que tem o adulto, ou a gestante. A gente vai perguntar sobre a carteira de vacinação, sobre o comprovante de vacinação, vai verificar a dose que a gente está buscando ali fazer um monitoramento rápido, e se essa dose não tiver sido feita, a gente vai aproveitar a oportunidade para fazer no local. Então, a gente também tem que estar com uma equipe composta de pelo menos um entrevistador e um vacinador. O entrevistador aborda a família, aborda o responsável, verifica junto com o vacinador ali aquele comprovante de vacina, e caso não havendo, o vacinador já prepara a dose e aplica na residência. Claro, com autorização do responsável. Visitar um número necessário de casos até completar a amostra. Então, a gente precisa, primeiro, saber como vai ser composta a nossa amostra, se vão ser 25, 50, 75 ou 100 domicílios visitados. E precisamos ter equipe que seja suficiente para visitar esses domicílios no intervalo de tempo definido. E seguir a rota sempre no sentido horário, de forma a garantir que uma casa seja visitada apenas uma vez. A gente não pode repetir as casas, porque a gente vai estar aí fazendo um resultado falso e que não é o nosso objetivo. O nosso objetivo é justamente identificar aquele público-alvo que deveria estar vacinado com determinada vacina, que por algum motivo não foi, e aproveitar essa oportunidade para fazer a vacinação
no domicílio, aumentando assim a cobertura. Essa experiência é bastante interessante no Rio de Janeiro. A gente consegue fazer com muita tranquilidade, apesar de muitos momentos a gente ter violência no território, algumas situações características do Rio de Janeiro, mas essa estratégia contribui de forma significativa para o alcance da cobertura vacinal na maioria das vacinas. A gente costuma fazer com a polio, com sarampo, com a tetra em alguns casos, e é bastante eficiente. Chego então. Pode passar para mim o último, Jonas, por favor? Chego no final dessa apresentação, agradecendo aí a participação no seminário e me coloco à disposição para qualquer pergunta que vocês desejarem fazer. Bom, pessoal, quem quiser fazer perguntas para a professora, pode escrever no próprio chat ou abrir o microfone e falar diretamente pelo microfone. Bom, tem uma pergunta aqui, não sei se deu uma pergunta no chat, diz assim, uma pergunta da Ana Paula. Uma realidade diferente de Campo Grande é a questão relacionada aos registros de faltosos e cartão espelho. Você pode explicar como funciona no Rio de Janeiro? Sim, Ana Paula. Então, o registro dos faltosos. A gente tem, as equipes trabalham de formas diferentes, né? Mas tem o registro dos faltosos. Não sei se eu entendi a pergunta, né? O que acontece? No cartão espelho, a gente tem as doses atrasadas e as doses administradas. Nós, rotineiramente, revisitamos aí a lista das crianças ou dos idosos ou das gestantes que deveriam ser vacinadas em busca justamente dos faltosos. Quando a gente tem a certeza que essas crianças não vieram, passou uma semana, passou duas, encerramos o mês, essa criança não veio, a gente vai fazer o contato. A gente registra no prontuário, a gente coloca ali no mapa das visitas que precisam ser feitas ou dos contatos telefônicos para que a gente possa resgatar essa criança. E o registro no cartão espelho. A gente já teve lá, antes de 2012, o cartão espelho muito mais bem trabalhado, porque era a forma que a gente conseguia ter esse controle. Depois, com a introdução do prontuário eletrônico, isso acabou caindo em desuso, porque no prontuário eletrônico a gente conseguia gerar as listas e era muito mais fácil a gente procurar as crianças e as famílias, e dentro do prontuário a gente tinha todas as informações. Na época, a gente não usava o ESUS. Com a introdução do ESUS, a gente teve aí um gap nessa informação, então algumas equipes reativaram o antigo cartão espelho, e hoje, com o registro, muitas equipes, né, no ESUS, muitas equipes não usam o cartão espelho, mas trabalham com as listas sim. Então, em geral, já conhecem aquelas famílias que repetidas vezes não comparecem às unidades na data programada e já deixam ali de forma organizada, cada equipe tem a sua forma de organizar, para saber que todo final do mês aqueles arquivos precisam ser revisados, aquelas listas precisam ser revisadas e as pessoas buscadas, né, de forma ativa, porque, em geral,
Quem costuma não valorizar a imunização, ela vai lá desde o primeiro dia de vida até o 4º ano. Quando a gente consegue convencer durante as consultas, durante as atividades de grupo, que que garantir a vacinação, que a cobertura vacinal você está fazendo bem para o seu filho, mas também para a sua população, aí a gente não tem mais problema. Mas até a gente chegar nisso, é um trabalho de convencimento, de informação que precisa ser feito, tanto pelo médico, quanto pelo enfermeiro, pelo agente comunitário, todo mundo trabalhando em prol do mesmo objetivo, que é garantir o calendário básico de vacinação para toda criança brasileira. Ótimo. Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Ana Paula agradece pela sua resposta. A Regiane diz que é um trabalho constante e diário. Verdade. Verdade. Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Oi, sou eu, Ana Paula, de novo. Vou aproveitar que os residentes não estão falando. Eu acho que é tão importante essa questão de organização, né? E a gente tem uma realidade muito diferente mesmo em Campo Grande com relação à vacinação. Por isso que eu fiz a pergunta do cartão espelho e tudo mais, porque é algo que a gente conseguiu avançar no Rio, né? Outra coisa que chama atenção em Campo Grande, Paula, aí os residentes também podem me ajudar nisso, ficar muito restrito à sala de vacina a questão da análise do cartão de vacina, né? Então, fica muito focado lá, a pessoa lá, o responsável fica muito na responsabilidade do responsável, que de fato é responsabilidade dele, mas o quanto que é importante a equipe também se corresponsabilizar sobre esse cuidado. Em Campo Grande tem uma diferença, porque a gente tem uma assistente social em cada unidade, né? E isso acaba facilitando alguns processos, principalmente quando tem essa movimentação, principalmente do Conselho Tutelar, em relação à falta dessas vacinas, né? Que é bem presente, isso porque é um direito da criança, e quando esse familiar não faz esse processo, ele está tirando esse direito dessa criança. Né? Mas acaba ficando muito restrito à sala de vacina ou ao técnico de enfermagem, né? O quanto que é importante o agente comunitário saber desse calendário vacinal e poder avaliar esse carimento de vacina ou se colocar disponível com a equipe para fazer isso, o dentista, né? Não ficar só no métier ali do consultório médico, enfermagem, todo mundo se corresponsabilizar por isso, né? Verdade, o trabalho é de equipe, precisa ser feito pela equipe. Acho interessantíssimo ter uma assistente social, acho que pode conduzir também, ajudar a gente nesse movimento, mas como eu falei, é a responsabilidade da unidade de saúde, a responsabilidade das equipes, é um tema que deve ser discutido em reunião de equipe, e trabalhar os cautosos, a busca ativa é extremamente estratégico, mas convencê-los, né, persuadi-los de que a vacinação é importante, sim, e que é garantia de qualidade de vida, e que é dever do Estado oferecer, e é de responsabilidade da família acompanhar ali aquele aprazamento. Precisa ser dito para essas famílias em todas as oportunidades que a gente tiver, porque não é a dose que a gente vai fazer só no primeiro ano de vida, a gente vai fazer no primeiro, no segundo, até o 4º ano de vida a gente vai estar fazendo. Depois essa criança vai se transformar num adolescente, precisa reconhecer a unidade de saúde como um espaço ali para ela proteger a saúde, não é só para recuperar. E aí essa atribuição tem que ser dividida com todo mundo. Se todo mundo falar um pouquinho, com certeza essa criança vai se transformar num adulto mais consciente, vai criar os seus filhos também com a clareza sobre a imunização e vai nos ajudar a desfazer essas fake news sobre a vacinação.